Pastor apresenta o anjo Metatron e diz que ele é maior do que Jesus. Vocês já tinham ouvido falar nesse anjo? Então vamos aqui a esse debate onde o tema é: Jesus pode ser adorado? Adore a Deus, é a mesma palavra. Aí, só por que o senhor tá equivocado? Porque aqui ele não deveria usar prosquineu. Mostrando que prosquineu é adoração. Checkmate a sua teologia furada. Não, irmão? Que era Deus. O anjo, porque o João não sabia, porque a glória era muito grande, ele caiu. Quem é esse anjo? Calma, esse anjo não é Jesus. O nome dele? Não sei, o texto não fala. O texto fala? Sabe o nome desse anjo? Fala pra mim aí. Então é porque o que eu tô falando. É uma das traduções de prosquineu é adoração. Eu posso fazer uma pergunta e não falo mais nada. Qual é o critério? Ó, pergunta técnica, tá bom? Técnica. Qual é o critério que o senhor utiliza pra aplicar a polissemia do verbo prosquineu? A interpretação dele. Na minha visão Então, eu já mostrei que o senhor tá errado, falando que Jesus é superior aos anjos, usando Hebreus. Eu tô falando na Bíblia. Mas esse Metatron, ele é superior a toda a entidade dos céus e na terra. Tudo bem, só que ele não é Jesus, porque ele foi criado por Jesus. Qual documento o senhor diz isso, pastor? Deus ou não? Mas se ele é Deus, eu tô mostrando que ele é Deus, que ele deve ser adorado. Não, que ele deve ser adorado. Só pra resumir. Que ele é Deus, a gente concorda. No sentido de autoridade, como Moisés foi. Não, porque o senhor tá falando que ele é um Deus meia boca. Eu tô falando que ele é igual ao Eterno. Tá totalmente diferente aqui. Eu não concordo com o que o senhor tá falando. Vambora lá. Pastor Rafael, manda aí. Então, a dificuldade de entendimento que eu vejo da maioria do segmento cristão é o quê? Quando encontra a palavra prosquineu, eles não conseguem diferenciar a tradução quando é para o eterno, adorar, e quando é a tradução reverenciar para Jesus, porque a palavra que aparece, ela tem 5 significados. Então, a interpretação, quando traduzido para o nosso idioma ou para os outros, ela foi tendenciosa em colocar tudo que é prosquineu como adorar. Vou dar um exemplo. Quando os sábios lá, que o pastor diz, foi visitar... Então, pelo que me parece aqui, ele vai defender que Jesus não deve ser adorado, né? E o outro vai defender que Jesus deve sim ser adorado. Jesus levou presentes. Esse ato de levar presente é uma honraria a um rei. E aí eles se prostram diante do rei. Por quê? Porque para adorar a Jesus deveria orar. Como que se ora ali a uma criança? Uma forma de adoração é orar aquela pessoa, fazer um serviço, enfim, àquela pessoa. E ele é um bebê. Como que os reis do Oriente estão adorando ali? Eles estão reverenciando um rei, o Messias, que reinará sobre todos os céus e terra. Só que nós... Céus e terra, que fique claro isso. Hashamá e Haaretz. Porque o eterno Kadosh Baruch Hu está muito mais elevado do que os céus e a terra. Apocalipse capítulo 22, versículo 8, para mais uma vez mostrar que o senhor está equivocado. Kago Ioannis Ro Akoa, Kai Blefontauta Ki Roti Ekousa. Os caras chamaram no original ali, meu irmão. Que isso, alto nível. Kai Eblepsa Epsa Proskinesi ou Proskinesai, os dois, grego moderno e grego koine. A expressão aqui, sabe o que o senhor está falando? Traduzir em português aqui, ó. Eu sou o João, aquele que ouvi essas coisas, tendo ouvido isso, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para mim, para adorá-lo. Ele falando assim, ele se prostrou para prestar adoração, certo? Adoração, certo. Mesma palavra. Aí o anjo falou? O texto, o anjo vai dizer o seguinte, adora a Cristo? Não, porque o texto tem nada a ver com Jesus. Calma aí, deixa eu ler o texto aqui. O texto tem a ver com Deus. Versículo de número 9, tá bom? Versículo de número 9. Kai legmo ora me sindolus, soimi kaiton adelphon, Shuton profeton, kaiton teruton to logu, to biblion, tautu, tu, theou proskineon. Eu sou irmão seu, não faça isso. Adore a Deus. Certo ou não? O mesmo verbo que aparece na ação de João, se prostrar no anjo, era para adorar, como se João estivesse entendendo que ele fosse Deus. O anjo foi verdadeiro e disse, eu sou irmão seu. Antes de continuarmos, se inscreva aqui no canal e deixe o gostei e nos ajude nesse projeto para a glória de Deus. Como se fosse, seja, eu sou conservo seu, sou irmão seu aqui no grego. Adelphon mo. Aí a resposta é
Toutu tu teu proskineon. Adore a Deus. É a mesma palavra. Aí, só porque que o senhor tá equivocado? Porque aqui ele não deveria usar proskineu. Mostrando que proskineu é adoração. Checkmate a sua teologia furada. Não, furada que, não. irmão? Calma. O texto tá dizendo que é vamos tá responder claro. agora. Entendi, porque o outro pastor ali, né, tá defendendo que essa palavra, ela quando ali, algumas vezes, falando de Jesus, ela não necessariamente está querendo dizer que devemos adorar Jesus, mas é um tipo de reverência, né, demonstrar respeito, algo do tipo. E o outro pastor que está mostrando que não, que essa palavra ela é sim utilizada para adoração, inclusive para Jesus. Mas para falar que, sinceramente, essa discussão é batida e não sei como ainda tem gente que tenta defender que Jesus não é Deus. Eu sei que tem, né, religiões que defendem isso, tem, se eu não me engano, os mormons, né, testemunhos de Jeová, eles defendem isso, até mesmo os judeus, né, claro, mas a palavra é muito clara. Claramente a gente consegue ver ali na palavra que Jesus é sim Deus, e isso em vários momentos ali das escrituras. O que não falta são passagens que comprovam isso, né? Mas vamos aqui ao debate. Deixa eu responder. Feita a pergunta, bora. Maravilha. O anjo falou adora a Cristo? O anjo falou adora o Cordeiro? O anjo falou adora quem? Mas não tem Deus. nada isso, mas Deus. Jesus não tem É nada a ver isso. aqui, ele não tá no texto. Eu tô mas falando como da você- palavra, a construção da palavra. Mas o tema nosso é adoração a Jesus. Pastor, o senhor tá tentando... Não tô tentando, não. O senhor tá tentando. O que as pessoas não estão entendendo é o seguinte. Não, quem não tá entendendo é o Não, senhor. Eles estão usando o grego proskineu. Tudo bem, não tem problema. O proskineu, ele tem 5 significados. Mas é isso que a gente tá falando, tô falando nesse texto aqui. Então, Ele o- significa adoração a Deus ou não? Porque ele tá falando adore a Deus. Sim. Então é o que eu tô Porque falando. é uma E por das, que que no texto... uma das Mas- traduções de proskineu Beleza, é eu adoração. posso fazer uma pergunta e não falo mais nada. Qual é o critério, ó, pergunta técnica, tá bom? Técnica. Qual é o critério que o senhor utiliza para aplicar a polissemia do verbo A interpretação proskineu? dele. Não. Não, Peraí, deixa eu vou responder. porque aí César. O César já entrou ali na discussão, tipo assim, ele é o mediador, mas já não aguentou e já falou também ali, né? Ou seja, ele tá interpretando da maneira dele, né? E isso é bem complicado mesmo, porque muitas pessoas tentam utilizar, né, do original e tudo mais para usar a interpretação dela e colocar coisas que não estão no texto, né? Deixa, você falou Não. Deixa eu Não fazer é a minha, pergunta. Pra quê? Porque ela fala assim, que o senhor Qual foi é o bonitão. critério? Então Vai. vamos lá. Qual é o critério que o senhor utiliza na aplicação da palavra polissêmica, proskineu, para falar, para determinar? Se é É a Deus ou não. determinância. Aqui nesse texto é adoração e aqui nesse texto é prestar reverência. Então, O critério, tem que ser critério exegético. Vamos lá, o critério. Jesus é rei dos reis. Então, ele tem esse título. Para um rei, se adora ou se reverencia. É um critério. Ele é o Messias, ungido. Se ele foi ungido, ele foi ungido por alguém mais alto do que ele. Se ele foi ungido para cumprir uma missão pelo que o Espírito do Senhor me ungiu, para eu fazer. Então ele é digno de honra, de reverência e não de adoração. Porque devemos adorar aquele que o ungiu. Então a única diferenciação que eu faço do proskineu, que tem mais de um significado, é quando eu encontro essa palavra atribuída a Jesus, é reverência porque está atribuído ao que ele é aqui na terra. Rei, como ele se manifestou como Messias. Então, eu não estou fazendo a minha tradução, eu estou usando o proskineu, só que esse proskineu, ele tem 5 significados. Antes de continuarmos, pessoal, eu gostaria de falar que estamos com um curso chamado Caminho da Intimidade, onde eu tenho como objetivo nele te ensinar a fazer devocionais poderosos e transformadores. E por enquanto ele está com um preço aí bem promocional de inauguração, com apenas R$ 39,90. Se você quiser parcelar, dá aí somente R$ 5,00. Nós temos mais de 20 aulas, ele tem acesso vitalício e nele eu trago diversas aulas onde eu mostro um método de fazer devocionais completamente diferente que você nunca viu, por meio de perguntas, para você de fato extrair o máximo que você pode do texto, conhecer cada vez mais a Deus por meio da sua palavra e não fazer um devocional aí qualquer como muitos fazem, de só ler a Bíblia e aquilo não fazer de fato diferença na sua vida. Bem fácil e prático que você pode fazer no seu dia a dia e que eu tenho certeza que se você o fizer, vai mudar a sua vida de intimidade com Deus. Então, entra aí, link na descrição e no comentário fixado. A única coisa que eu faço, eu sei diferenciar quando é atribuído ao Eterno Kadosh Baruhu e quando é atribuído ao Filho. Não, então, mas aí Só isso. eu perguntei o critério... Roma não fez isso. Eu sei. O que Como eu tô usou falando, adorar para todos. o que eu tô falando é o seguinte, aqui tem nada a ver com Roma. O texto grego tem nada a ver com Roma. A O texto Trindade veio de grego, Roma. Não, ninguém tá falando de Trindade. O texto grego tem a ver com a mão dos apóstolos. Tudo bem.
Eu tô falando da pena dos apóstolos, eu não tô falando de você Roma. entendeu o critério que eu Não, uso? não tem critério. Como não? Eu acabei de falar. O senhor não citou ninguém, o senhor não citou nenhuma autoridade, o senhor não falou assim, ó, esse critério foi utilizado por fulano de tal. Mas todo... Deixa eu explicar uma coisa pro senhor. A.T. Robertson, uma das maiores autoridades no grego do Novo Testamento, fala que para você fazer uma aplicação e uma análise criteriosa quando uma palavra significa X, Y, Z, o contexto deve ser analisado dentro da sua perícope. E eu fiz essa... Regra básica de interpretação, né? Essa interpretação baseado numa dessas regras exegéticas. Onde Qual é a aparece regra? duas vezes Duas vezes para duas pessoas diferentes. Uma para o anjo, outra para Deus. E no mesmo sentido. Então o senhor não pode falar assim, colocando Jesus no texto não tem nada a ver. Era o anjo. João caiu para adorar, achando que era Deus. O anjo, porque João não sabia, porque a glória era muito grande. Ele caiu. Quem é esse anjo? Calma, esse anjo não é Jesus. O nome dele? Não sei, o texto não fala. O texto sabe o nome desse anjo? Fala para mim, hein? Revela aí. O anjo de Adonai, Metratron, que manifestava lá como o portador. Mas tá escrito aqui. O portador da Yensó. Tá escrito aqui. Qual texto é esse? Esse texto é Apocalipse 22. Ele vem desde o Tanar. O hebraico. Ele vem desde o Novo Tanar. Testamento não é hebraico. Tudo bem, mas ele vem desde esse anjo, ele se manifesta desde a construção. Já se enrolou toda aí, pelo amor de Deus, né, cara? A passagem não dá nome de anjo nenhum. Aquele episódio ali que eles estão citando, né, em que João tá tendo a revelação do Apocalipse e ele se prostra diante do anjo, o anjo fala para ele não adorar, para adorar somente a Deus. E em momento nenhum o nome do anjo ali é citado. Ele tá dizendo aqui que ele conhece o nome do anjo, né? Deve ter sido revelação, sonho, alguma coisa assim que ele teve aí, tirando da mente dele, né, mas não da palavra de Deus, pelo amor de Deus. São dos céus e da terra. O problema é que a teologia cristã, ela tirou igual ele fala, a cultura judaica. Eu não vivo culturalmente judaico, eu vivo mandamentos. Os mandamentos eu vivo. Cultura é outra coisa. Igual vai ter agora a celebração do Ano Novo da Árvore, eu não faço, porque é cultural. Agora, o que é mandamento, haverá uma mesma lei tanto para o estrangeiro quanto para o natural. Então, todo o embasamento da Torá, não existe possibilidade nenhuma de adorar um profeta, um Messias. Jesus não é profeta. Ele é. Quem falou que Jesus não? é Deus. Mas ele não é um profeta? Ele foi. Hã? Ele foi. Então... Mas ele é Deus. Tudo bem, no sentido de autoridade sobre o céu e a terra. No sentido de supremacia. Isso eu creio. O senhor entende que Jesus é Deus? No sentido de autoridade, sim. Um Deus deve ser o quê? Um Deus pode ser reverenciado. No sentido de autoridade como Moisés. Moisés foi intitulado Deus. Quantos deuses você acredita que existem? Eu acredito para adorar um Deus. Não. Para adorar. Eu não perguntei para adorar. O para adorar está sendo por sua conta. Quantos deuses existem? Existem vários deuses. Não foi eu quem criei. Então você é politeísta. Não, eu adoro um Deus. Não. A fé monoteísta... Não, apoliteísmo não significa que você adora. Você crê que existem. Mas você crê que existem vários deuses. Então não você sou eu quem falo. É a Bíblia. O nosso Deus é mais temível que os outros deuses. O que significa isso? Se Jesus Cristo é Deus, ele é um Deus falso ou verdadeiro? A mesma pergunta para o testemunho de Jeová. Jesus é verdadeiro, porém, ele não é Yud-He-Vav-He. Ele não é o eterno. Ele é aquele portador do caminho, que era o Metratron. Ele se manifestava como Malahim, como o mensageiro do eterno, como Malar, né? Como o mensageiro. Ele se manifesta. João também é um mensageiro de Jesus. Tá, eu e o senhor também somos. E se apresentar o texto onde aparece o tetragrama vinculado? Do quê? A Yeshua? As três pessoas, ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então mostra. Abre aí em Gênesis capítulo 18. A cara do César. Tipo assim, eu não acredito que esse cara tá falando isso. Metatron. Que é a teofonia, certeza. Vamos lá. Vai lá. Lê pra mim. Apareceu o Senhor Abraão nos carvalhais de Manré. O Senhor aí é quem? É o tetragrama. Yud-He-Vav-He. Ok, o tetragrama. Então, segue o texto. Quando eles estavam assentados à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou-se ele os homens e olhou, e eis que 3 homens de pé em frente dele. Então vamos lá. O Senhor, o tetragrama, apareceu a Abraão. Sim. Como que ele apareceu? 3 pessoas. Como que o Eterno apareceu a você? A mim? É. Não entendi sua pergunta. Não, porque para nós servirmos ao Eterno, ele teve que se apresentar a nós. Então vamos lá. Alguém apresentou ele para nós. Esse texto aqui é literal. Tudo bem. Tá certo? O Senhor, tetragrama, sim, o nome sagrado, apareceu a Abraão. Sim. Como que ele apareceu? Através de 3 pessoas. Essas 3 pessoas, pastor, se o senhor continuar a leitura aí,
Essas 3 pessoas vão estar com Abraão. Sim. Essas 3 pessoas vão receber o tetragrama várias vezes no texto bíblico, várias vezes, pelo menos umas 10 vezes aí no capítulo 18. Depois, um deles fica com Abraão, 2 deles vão a Sodoma. Pelo que eu tô vendo aqui, pessoal, o vídeo original mesmo, ele tá com um problema onde só sai o som e a imagem congela, então eu vou avançar um pouco o vídeo. A gematria, pastor, é um estilo de numerologia esotérica do judaísmo. Isso é gematria. É só dar um Google aí que vocês vão entender. Sim. Isso é gematria, que não tem nada a ver com um dos nomes, tá certo? Tem O a ver hebraico com os tem números. Exatamente, tem a ver Isso. com os números. Agora, aonde na Bíblia está escrito que esse anjo se chama Metatron e que ele é superior aos outros? No nome não tem. Ele se manifesta como o anjo. Então Para se não você tem, descobrir tá como é claro. o nome Então, desse se não anjo, tem, você tem que buscar. Então, buscar aonde? Dentro da Cabala, dentro da Gemata, Então, que é uma da forma de onde saiu a interpretação Cabalá, que o senhor chama de Cabala? do hebraico. Então, pastor, vamos lá. Vale a pena o senhor estudar um pouquinho sobre o surgimento da Cabalá, Sim. que vocês chamam de Cabala. Sim. A Cabalá judaica, pastor, é um braço esotérico do Moisés usou a judaísmo. Cabala? Obviamente que não. E como que transformou o cajado em serpente? Como que faz o machado levitar? Então, peraí. O senhor está dizendo que isso tem a ver Poderes. Com a Bíblia. Então, calma aí. Tem. O Todo pessoal que judeu tá crê ouvindo a nisso. gente, o pessoal que está ouvindo a gente, Só o cristão que não crê, o judeu crê. o pessoal que está ouvindo a gente, pesquise o que é a Cabalá judaica, o surgimento da Cabalá judaica. Aí vocês vão chegar lá na Idade Média, do pessoal. Então, tem absolutamente nada a ver com Moisés. Então, por exemplo, se você perguntasse para Moisés o que é a Cabalá judaica, ele não sabe. Tá certo? Porque isso não existia na época de Moisés, não existia na época de Abraão, não existia na época de Jesus, nem na época dos apóstolos. Toda essa construção dos 72 anjos, de Metatron, de anjo Rochel, Manaquel, não sei o que lá, toda essa construção é do esoterismo judaico. Isso é muito fácil achar, tá certo? Não sou eu falando. Sim. É muito fácil achar. Há uma invenção, né, fora da Bíblia, extra-Bíblia, que não está na palavra de Deus. Tem algum texto onde o senhor documenta que esse tal Metatron que o senhor arrumou lá na Cabala judaica é superior aos demais? Esse anjo que se manifesta, igual eu falei, esse nome não vai aparecer de uma literatura para você ver assim, através das palavras, você não vai ver. Analisando os textos no hebraico, segundo a Cabala que vocês não acreditam, vai aparecer o nome. Mas tudo bem, vamos lá. Esse o anjo é a manifestação desse guardião, por isso que ele tem uma espada desembanhada. É o mesmo anjo que vai estar no Gan Éden, no jardim, quando Yeshua fala, vinde benditos do meu pai, entrar na porta. Ali ele colocou um anjo com uma espada desembanhada e com um livro na mão. Certo. Quem é digno de desatar o livro? Certo. Cordeiro. Pastor Então, Paulo. essa é a hermenêutica, essa é a exegese. Pastor Paulo. Então, é que assim, toda essa construção foi desfeita antes de surgir, quando o texto de Hebreus, no meu entendimento, Paulo, o escritor, inclusive minha obra deve sair esse ano sobre o livro de Hebreus, defendendo a defensoria de Paulo, como autor, foi. é o seguinte: feito tanto superior aos anjos, quanto o nome que recebeu é superior ao deles. Então, primeiro, o nome que Jesus tem é superior ao dos anjos. E Jesus é superior aos anjos. Ele não é um anjo superior a outro anjo. Ele é superior. E essa superioridade, o escritor aos Hebreus vai continuar dizendo que foi porque tudo que existe no universo foi feito por ele. Então todo o anjo, toda a corte angelical que existe foi feita por Jesus. Por isso a incompatibilidade de falar que Jesus é Metatron ou qualquer outro anjo. Para também deixar bem claro aqui, parece que o senhor falou que Jesus ele é digno de reverência, porque ele não é o Deus igual o Eterno, não é? Então, Apocalipse capítulo 1, versículo de número 8, grego, toma grego. Ego emito alfa kaito omega arre kaitelos legikirio rufeos ro on kai ro en kai ro ergomenos ro pantocrator. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o todo-poderoso. A palavra aqui, todo-poderoso, que é
Mais claro que isso não tem, né? Pelo amor de Deus. Um substantivo masculino nominativo no singular, o que que é? É a tradução de El Shaddai. El Shaddai é o Deus Todo-Poderoso, Em certo? hebraico, em grego, Certo. pantocrator. E o grego é a primeira tradução de El Shaddai. O texto está dizendo que ele é o alfa, o primeiro a existir no universo. Se formos trabalhar física quântica, Jesus é o marco zero. O marco zero é sem ele, é o que João falou e entendeu. Nada do que existe teria sido feito, porque ele é o primeiro e o último. Ou seja, não falta nada nele, ele é todo poderoso. O que tá faltando nele? Só um minutinho. E eu provei pro senhor, por A mais B, que essa teologia que eu tô apresentando é paulina e joanina. Porque o João do Apocalipse tá dizendo que ele é eterno, igual o Pai, que ele tem todo o poder. Vou mostrar aqui para vocês alguns versículos que mostram claramente que Jesus é Deus na palavra de Deus. Só alguns, porque são muitos. Olha isso aqui. 1 João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 1:14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a glória como do unigênito do Pai. João 10:30. Eu e o Pai somos um. Declaração direta de Cristo. João 20:28. Então Tomé disse a Jesus: Senhor meu e Deus meu. Colossenses 2:9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tito 2:13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Hebreus 1:8. Mas a respeito do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. E sobre a cabala que eles estavam falando ali, né, coloquei aqui uma explicação também. A cabala judaica, ela é uma tradição mística, né, esotérica dentro do judaísmo, que busca compreender e explicar a natureza de Deus, a criação do universo e a relação entre o divino e o ser humano. E essa palavra esotérica, o significado dela é que ela se refere, né, a algo que é reservado a um grupo restrito de pessoas, geralmente porque exige um conhecimento especializado ou avançado para ser compreendido. Então, pessoal, não caiam nessas coisas aí de internet. Esse dito pastor ali que estava falando um monte de coisa, me parece que ele é judaizante, né, pelas coisas que ele estava falando, mas você vê que ele não crê na divindade de Cristo, coisas que são claramente expressas na palavra de Deus. E também tu vê ali que ele fala de coisas da cabala, ou seja, coisas que nem são bíblicas, são coisas da tradição judaica esotérica. Essa é a questão do esoterismo, né, que eles falam que não é um conhecimento que pertence somente a um grupo específico, somente a algumas pessoas, coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, vem de tradições e invenções humanas. Nós devemos sempre nos basear na palavra de Deus e não em opiniões e tradições e coisas do tipo. Então espero que esse vídeo tenha servido aí de alguma coisa aí pra gente aprender um pouco a não ser também passar raiva, né? Porque é impressionante como as pessoas tentam distorcer a palavra de Deus e falar que não tem coisas que são claras no texto bíblico, como dizer que Jesus não é Deus. Jesus é Deus, assim como Deus Pai e o Filho e o Espírito Santo também. Então, isso é claramente demonstrado nas Escrituras. Valeu, pessoal, Deus os abençoe e até o próximo vídeo.